Editorial. Tem um ditado político que diz: aos vencidos, a cadeira do canto. Isso significa que no mundo político não se admite, não se engole a derrota. O derrotado torna-se um desgraçado que irá sofrer toda a série de consequências, acusações e culpas. Não é apenas na política que isso acontece. O ser humano competitivo foi feito para vencer. Todos adoram estar perto do vencedor porque ele se mostrou mais eficiente, seja em qual for a disputa. Peguemos, por exemplo, um corredor de Fórmula 1. A decisão entre o primeiro e o segundo colocado é medido em décimos de segundos, às vezes em centésimos de segundos. Na política não é diferente. E eis que quem está pagando caro pela derrota sofrida na eleição deste ano em nossa capital é o Carlos Alberto Assis. Ele era, até antes da corrida eleitoral aqui em Campo Grande, um dos chamados anjos de luz do atual governo. Na verdade, ele era uma espécie de Eduardo Mãos de Tesoura, encarregado de cortar ao máximo coisas do orçamento, e assim ele fazia impiedosamente, sem dó, e tiveram empresas que sofreram as consequências das suas inconsequências provocadas pelos cortes financeiros. O Carlos Alberto espalhou medo, apreensão e pavor das suas tesouradas. Ao crescer nesse conceito, expandindo o seu terror como castrador, foi enviado para ser o cabeção, o encarregado, o homem forte, o coordenador da campanha da Rose. Havia uma confiança que a caminhada de cima para baixo, nas mãos dele, seria segura. E essa teoria seria no sentido de prestigiá-lo. Tanto é que o seu nome sobrepujou nomes fortes para coordenar a campanha política aqui na capital, inclusive alijando até o forte Sérgio de Paula, chefe da Casa Civil, homem da mais absoluta confiança do governador. E Carlos Alberto, com a cabeça cheia de ideias, começou a se perder diante da vaidade. Na busca de uma vitória, atirou-se na busca de votos em Campo Grande, movido por marqueteiros irresponsáveis vindo do estáfio do Aécio Neves. E o que se viu foi um desastre político. Rememorando a história, a candidatura de Rose sob a coordenação do Carlos Alberto foi um tipo de batalha das Termópilas, numa versão moderna. Rose foi mal orientada, comentou e fez toda a sorte de desventuras, improspérios e maluquices. Tornou-se uma candidata estereotipada, sempre com as mesmas camisolonas, sempre com aquele cabelo repartido no meio, ao estilo da maga patológica, e por fim, 15 dias antes, sabendo que a disputa estava perdida, com o Carlos Alberto já desesperado, a campanha tucana embrenhou-se num vale-tudo, num desespero, numa xingação,
num festival de contratações, de mentiras e loucuras, como aquela pesquisa fajuta, saída da mente doentia do Salvador Sandim, que envolveu de forma irresponsável o SBT do missionário milionário R.R. Soares, dizendo à população que a Rose havia virado a campanha e estava à frente do vencedor Marquinhos Trade. Aquilo foi um jogo querendo virar na marra uma campanha já perdida. Foi uma maluquice que jogou para o público a descrença da reta final, porque todos os institutos de pesquisas davam Marquinhos Trade como vencedor da corrida eleitoral antecipadamente. O que Carlos Alberto cortou de despesa nesse episódio patético foi um abrir de torneiras com altíssimas somas sendo despejadas de lá para cá, daqui para lá, e agora, quando o pior está por vir, certamente haverá denúncias sobre o uso de caixa 2. Por quê? Numa notícia em um site local, a própria candidata afirmou ter contratado 50 mil fiscais a R$300 por cabeça. Era o número que estava correndo. Vejam o resultado da estultícia, da esperteza, da vaidade. Carlos Alberto ruiu juntamente com todos os que assumiram o risco de propalar uma campanha mentirosa, fictícia, inverídica. Sua candidata estava batida há 15 dias antes do momento final e o adversário dela sabia, porque recebia medições diárias da situação da campanha. Mas o Carlos Alberto continuava insistindo na mentira pública sob o risco das consequências. Sobreviveu o prestígio do Sérgio de Paula, general comandante das vitórias interioranas. Foi leal, foi corajoso, foi trabalhador, foi verdadeiro e foi autêntico. Carlos Alberto, segundo os comentários, foi embusteiro, conviveu com a mentira e fez dela suas armas e escudos. Atirou o PSDB ao desastre. Perdeu o maior reduto eleitoral do estado, que é Campo Grande. Colocou um belo governo como este sob a desconfiança pública pelas mentiras usadas numa campanha fálica, como a da Rose Modesto. Há um adágio que afirma: os espertos serão pegos em suas próprias estultícias, e a vaidade derruba mais reis que as guerras. Isso está em Provérbios, o livro de sabedoria de Salomão na Bíblia. E sem lê-lo, tentar ser um general na política ou fora dela é entregar-se ao ocaso e à derrota. Pior de tudo é colocar os amigos em fria. Bom dia.